Escatologia Bíblica 2, os sinais do fim na nação de Israel, o item 4 do livro, na aliança com o anticristo. Então, um dos sinais do fim que nós devemos observar é porque, segundo a profecia, Israel vai fazer uma aliança com o anticristo. Daniel foi muito claro nessa aliança. Nós estudamos as 70 semanas de Daniel, e Daniel disse que ele fará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Bom, os judeus, eles não acreditam em uma aliança com o anticristo. Daniel fala bem claro lá de 2 príncipes, ok? Um príncipe cujo povo dele destruirá a cidade e o santuário. Isso se cumpriu. Ou seja, está dizendo que um príncipe romano, né, vai destruir a cidade e o santuário, e que os judeus farão uma aliança com ele. Então, pela profecia judaica está bem clara. Mas hoje os rabinos, eles tecem comentários sobre essa posição cristã de que o Israel fará uma aliança com o anticristo. E eles não acreditam nisso. Eles acreditam que o Cristo está chegando, o Messias está chegando, e eles vão recebê-lo como Messias a qualquer momento. Tem rabino dizendo que ele já falou com o Messias, e que o Messias ele já esteve em Israel e vai se manifestar a qualquer momento. Então isso é um sinal do fim. Então, primeiramente, vamos ler a profecia de Isaías, capítulo 28, versículos 15 a 18, que é um paralelo daquela profecia de Daniel das 70 semanas. Isaías, capítulo 28, versículo 15, diz: Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Como dizendo, fiz aliança com o mal não vai me atingir. Versículo 16, portanto assim diz Adonai Yahvé, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Observe que nesse texto Deus diz que colocou uma pedra já provada, e pedra preciosa de esquina. Essa é uma profecia do Messias. Claramente, Isaías está aqui anunciando o Messias, aquele em que Israel vai se firmar. Se eles lerem Daniel capítulo 9, eles veem que o anjo fala claramente para Daniel, olha, o Messias virá em 480 anos a partir da ordem para construir Jerusalém, para construir e edificar Jerusalém. E se pegar os 483 anos, contando da ordem para edificar Jerusalém, chega ao ano 26 da era cristã. Jesus morreu pelo nosso calendário entre o ano 29 e 26. Por que entre o ano 29 e 26? Porque nós não sabemos exatamente o ano que Jesus nasceu. Nós só sabemos o ano que Herodes morreu. E houve um erro, de calendário, e colocaram o ano que Jesus nasceu em um período em que Herodes ainda estava, que Herodes já havia morrido, vamos assim dizer, 4 anos antes. Então depois eles falaram, não tem como, nós erramos na data, colocamos que Jesus nasceu 4 anos depois que Herodes morreu. Isso não é possível. Então, por isso, nós retroagimos pelo menos 4 anos, contando a partir do nascimento de Jesus. 4 anos significaria que Jesus teria morrido no mesmo ano que Herodes morreu. Mas nós temos a garantia que Jesus nasceu com Herodes ainda vivo. Então, pode ter sido no ano 4, no ano 5, no ano 6, ou até no ano 7, que Jesus teria ido com seus pais para o Egito, e depois de tempos ele volta para
na região da Galileia. Então, Jesus poderia ter morrido entre o ano 29 e o ano 26, porque ele morreu com 33 anos e pelo calendário, né, nós teríamos que reduzir 4 ou 7 de 33, que aí você teria 29 ou 26. Bom, de qualquer maneira, ainda que não seja preciso na data, o anjo falou, olha, em 483 anos o Messias será tirado, o príncipe será tirado. Então o judeu que olha para a profecia e acredita na profecia de Daniel, ele tinha que falar, olha, nós estamos errados, né? Os nossos antepassados erraram. Pela profecia de Daniel, o Messias tinha que vir, olha aqui, olha, próximo do ano 26 ainda diz que ele será tirado, será morto, como aconteceu com Jesus. Então nós temos que nos render à profecia. Bom, eles não se rendem. Por outro lado, os cristãos avisam a eles, olha, para piorar, tem a profecia de Isaías também, que diz que vocês vão fazer uma aliança com a morte. Essa aliança com a morte é essa aliança com o príncipe de Daniel 9, ou seja, vocês rejeitam o príncipe Messias e fazem aliança com o príncipe anticristo. No livro eu comento, esta aliança foi estudada nas 70 semanas de Daniel. Ela é um sinal do fim, porque marca o fim da dispensação da graça. Porque o anticristo faz a aliança, é o momento que ele se manifesta. O apóstolo Paulo disse, né? Quando ele se manifestar, a igreja será tirada. Logo, marca o tempo em que ocorrerá o arrebatamento. Pode parecer que esta aliança ocorrerá após o arrebatamento, e logo não serviria como sinal do fim. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que essa aliança ocorrerá antes do arrebatamento. Bom, vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que diz, vou ler até o 9, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbe o espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Essa palavra o apóstolo Paulo, então, está dizendo que vai demorar ainda, né? Essa não era uma palavra fácil para os cristãos ouvirem, mas era verdade. Eles tinham esperança que Jesus voltasse ainda na vida deles. Todo cristão tem, né? E ele diz, de maneira alguma, ninguém vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Vou ler até esse versículo. Então, olha, antes do arrebatamento, antes de Cristo vir, então virá apostasia. O que é apostasia? Significa que você vai encontrar cristãos defendendo algo que eles sabem que não é verdadeiro, tá bom? Apostasia. Os cristãos estarão defendendo algo que não é verdadeiro, que sempre foi pregado pelos pagãos. Eu digo que essa apostasia é a doutrina da predestinação, tá bom? E o batismo infantil. Essas doutrinas, elas tendem a entrar nas igrejas, tá bom? A doutrina da predestinação, então, ela sempre foi uma doutrina pagã. Todos os povos pagãos, 100% dos povos pagãos, acreditavam que os deuses determinam o futuro dos homens, que os homens não têm como determinar o dia da sua morte, nem o que ele vai fazer, tudo. Então isso faz parte da apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É o nome que ele dá ao anticristo. Bom, o que significa a manifestação dele? É essa aliança que ele faz com o mundo, prometendo ao mundo solução, prometendo ao mundo paz, prometendo ao mundo, né, que todos terão alimento, fartura. Ele vai prometer tudo, ou seja, vai ser um político, né, como característico. E um político mentiroso, religioso. Então, essa aliança com o anticristo, ela pode estar sendo costurada agora. Existe um judeu, né, que alguns rabinos falam que ele não pode ser judeu, não pode ser o Messias, porque ele não é descendente de Davi, tá bom? Que é o americano, o genro do Donald Trump, o Jared Kushner. Ele tem rabinos que dizem, esse não pode ser o Messias porque ele não é descendente de Davi. Tem
rabinos que falam isso. Está ok, mas o caminho está sendo preparado, tá ok? E se esse Jared Kushner vai apresentar aí uma genealogia, né, ou falsa, nós não sabemos, para dizer que ele é descendente de Davi, isso pode acontecer também. E eu aproveito nesse ponto, depois nós vamos falar mais sobre o anticristo, mas falar assim, a minha hipótese, né, tem que ser uma hipótese nesse caso, não chega a ser uma teoria, é que o anticristo ele vem da maçonaria, tá bom? A maçonaria ela é uma organização que ela determina que todos que estão em um grau inferior, eles têm que obedecer o que o grau superior diz. Então, a maçonaria... Então vem a pergunta que muitos me fazem: por que a maçonaria quer os pastores? Já que os pastores eles não fazem parte de comércio, indústria, e ela é uma fraternidade, uma união para que eles possam trocar informações, negócios. O motivo é um só, irmãos. Quando o anticristo estiver para se manifestar, vai ter uma ordem na maçonaria, todos esses pastores maçons, tá ok? A maçonaria ajudou eles, investiu eles. Eu tenho testemunho de pessoas que me falaram: olha, a maçonaria me ofereceu pagar um aluguel de R$7.000 por mês em qualquer local da Zona Sul. Eu poderia escolher. E eu disse não. Eu falei para ele, né, por que a maçonaria te quer? Porque ela quer os pastores. Para quando o anticristo estiver se manifestando, os pastores terem que ficar de bico fechado. Eles, na verdade, terem que defender, afirmando que um determinado indivíduo não é o anticristo. Hoje nós encontramos pastores, né, fazendo isso, por exemplo, em relação ao Emmanuel Macron. Tem um pastor adventista do sétimo dia que afirma, bate o pé, que ele não é o anticristo. Eu não posso afirmar que ele é o anticristo, mas também ninguém em sã consciência pode afirmar que ele não é o anticristo. Prosseguindo, o comentário do nosso livro diz: neste texto, o apóstolo diz claramente que a manifestação do anticristo ocorre antes da vinda do Senhor. Essa manifestação é interpretada como ocorrendo através da aliança, logo antes do arrebatamento. Então, antes que o anticristo se manifeste, antes que a igreja seja arrebatada, haverá uma manifestação do anticristo. A igreja verá essa manifestação. Se a igreja vai ser arrebatada 1 segundo depois, nós não temos como precisar. Mas o apóstolo Paulo diz que acontecerá antes do arrebatamento, antes da vinda de Cristo, acontecerá a manifestação do anticristo. Alguns até defendem que essa manifestação seria no fim da grande tribulação, no meio da grande tribulação, quando ele passaria de um aliado de Israel para começar a perseguir Israel. E dizendo, agora ele mostra a verdadeira cara dele, ou seja, ele se manifesta. Eu não concordo com essa interpretação. No meu ponto de vista, a manifestação dele é no começo da grande tribulação. Eu chego a essa conclusão devido à grande característica do anticristo. Qual é a grande característica do anticristo? É o engano. E ele começa a enganar o mundo desde essa aliança, na verdade, vem enganando antes, convencendo o mundo de que ele é essa pessoa, né, que poderá trazer paz ao mundo. Convence Israel que ele é o Messias. Então, ele já está enganando o mundo. A grande característica dele é engano. Então, ele se manifesta como engano. No começo da grande tribulação, ele já está enganando. Na verdade, o ato de guerra é uma segunda ação. Porque, na verdade, o objetivo, a primeira ação do anticristo é o engano.